O Janeiro Branco tem como objetivo os cuidados com a saúde mental e hoje procuramos uma psicóloga para entender a esquizofrenia, distúrbio que fez José Carlos Nunes, já localizado, ficar vários dias desaparecido. A esquizofrenia ela é um transtorno psiquiátrico, ocorre uma alteração química no cérebro do paciente, então esse paciente ele tem uma dificuldade nos neurotransmissores, principalmente a dopamina e o glutamato. São dois neurotransmissores que ocorre uma química e isso ocorre uma alteração. Então, o paciente ele tem uma dificuldade de ter um discernimento do pensamento e da realidade. O diagnóstico da esquizofrenia, acontece esse diagnóstico ali por volta do final da adolescência, entre os 15 e 16 anos, até o início da vida adulta. E tem diversos fatores que podem contribuir, né, como eu já disse, esses neurotransmissores, esse processo químico, e também outras situações que podem ocorrer. Situações familiares, situações de uso de químicas, de tóxicos, narcóticos, como, por exemplo, a cocaína, a maconha, o crack, e outras situações, outras substâncias químicas, isso pode desenvolver a esquizofrenia. A situação também, quando o pai já tem uma idade mais avançada, isso pode influenciar para que o sujeito desenvolva, né, essa esquizofrenia. E também alguma complicação durante o parto, quando a pessoa teve falta de oxigênio no momento do parto, pode ocorrer, sim, desenvolver essa esquizofrenia. A esquizofrenia, infelizmente, né, a ciência da psicologia e da psiquiatria, da medicina, fala que a esquizofrenia ela não tem cura, é um tratamento contínuo. Infelizmente, atualmente, 1% da população tem esse diagnóstico. E esse diagnóstico e esse tratamento, ele é feito com o psiquiatra e também o psicólogo, então são acompanhamentos de psicoterapia para ali um estilo de vida mais saudável, um acompanhamento e a medicação. Então tem diversas medicações, de acordo com o paciente, o psiquiatra vai prescrever e o psicólogo vai fazer esse acompanhamento psicoterapêutico, né? E também o psicossocial. A esquizofrenia ela é uma situação bem delicada. Quando a mulher, por exemplo, que é mãe e ela tem o diagnóstico da esquizofrenia, essa criança ela precisa de um outro cuidado, de uma outra figura parental, ou avó, ou um tio, uma pessoa próxima para poder estar cuidando dessa criança, porque a mãe que tem esquizofrenia, se ela cuidar da criança, a criança também pode desenvolver isso. Então, isso já pode ser tanto, como eu já disse, né, neurológico, fisiológico, mas também pelo estilo de vida. A pessoa que tem esquizofrenia, ela tem delírio, então ela confunde muito a realidade com o que passa na cabeça dela. Então, de repente, a pessoa ela acredita, por exemplo, que tem perseguição, que pessoas estão perseguindo, né? E, de repente, ela pode pegar alguma coisa para atacar pessoas da própria família, porque na cabeça dela são bandidos, são pessoas que estão perseguindo, né? E isso pode ser esse transtorno. Ela vê pessoas e as outras pessoas do convívio dela não vê. Essas pessoas, ela tem alucinações também, ela escuta, né, vozes e acredita que tem alguém falando ali, recebendo comando, que alguém mandou ela fazer aquilo dali, mas, na verdade, aquilo é tudo dentro da cabeça dela. A esquizofrenia ainda não tem cura. O tratamento precisa ser feito com o acompanhamento de um psicólogo e um psiquiatra. Aqui no município de Rolim de Moura, o CAPS é o órgão responsável para oferecer e prestar o auxílio. Independente dos sintomas, primeiro a pessoa ela precisa do diagnóstico. O psicólogo ele não faz o diagnóstico para a esquizofrenia. Sim, nós podemos identificar nos testes que a pessoa tem uma tendência a ter a esquizofrenia. Então, nós encaminhamos para o psiquiatra, que é o profissional responsável por este diagnóstico. Aqui em Rolim de Moura tem o CAPS, né, que faz esse trabalho de diagnóstico e intervenção. Então, se a pessoa percebeu que tem algum sintoma, procure um psiquiatra, né, procure um psicólogo para poder fazer um acompanhamento psicoterapêutico e o psiquiatra vai fazer esse diagnóstico e trazer a medicação. E é interessante assim, ter um cuidado para não utilizar medicamentos controlados, independente do medicamento, né? Em 2016,
Saiu uma pesquisa aqui em São Paulo, mais de 80% das pessoas fazem automedicação, faziam automedicação. Então, isso é muito perigoso, precisa ter um cuidado com isso, porque cada paciente tem uma demanda, e quando o psiquiatra ou o médico faz uma prescrição de um medicamento, é para aquele paciente. Então, tem muito risco aí de medicação sem ser o diagnóstico preciso daquele paciente, porque isso pode dar uma interação medicamentosa, isso pode trazer um prejuízo maior para a saúde física desse paciente.